noite, Oi! tudo Boa bem? noite! Tudo ótimo, graças a Deus. Ah, que maravilha, muito legal. Então, assim, para a gente começar aqui, eu vou contar o propósito, né, da live e contar, Sim, na verdade, falar um pouquinho do tema que a gente veio trazer aqui, né, para as pessoas. Então, na verdade, eu tenho feito algumas lives com essa intenção, primeiro, de arrecadar alimentos, roupas, né, assim, para as pessoas que estão necessitadas mesmo, né? Então, sim. eu peço aqui, né, para quem puder, quiser colaborar, pode entrar em contato comigo ou com a Marina, inbox, que aí a Marina encaminha para mim, para eu poder levar, né, essa arrecadação para as pessoas que estão precisando, né? Tava, né, faz tempo que eu estava querendo fazer algo nesse sentido, e eu sinto que a arte, ela pode ajudar realmente, né, nesse propósito. E, enfim, esse é a primeira coisa, né? Enfim, a primeira intenção dessa conversa de hoje. E a segunda intenção é trazer aqui essa conversa sobre meditação e arte, né? O que que a meditação traz, né? O que que a meditação ajuda nesse propósito, né, da arte? Enfim, na verdade são muitas coisas, né, que a meditação ela Uhum. pode trazer para a gente, né? Então eu trouxe aqui a querida Marina, ela é Ah, minha aluna, ela é minha amiga, ela é cantora, talentosa, estudiosa. obrigada. E e super dedicada, né? Então, como convidada, Marina, eu quero que você comece aqui falando um pouquinho de você, falando um pouquinho da sua trajetória, como aconteceu assim a música para você, né? Você que vem de uma trajetória que tem coisas além da música aí que formam a sua história de vida, né? Então, Sim, você pode contar um pouquinho pra gente? claro, com certeza. Bom, é, eu comecei a me interessar, né, por música desde muito nova, né? Eu escutava música, eu gostava de dançar, né? Minha mãe, né, falava até que no berço, assim, né, colocava uma musiquinha e eu ficava me mexendo. E eu comecei a estudar música, né, na escola de aplicação. Eu comecei com flauta doce, lá tinha, né, um programa de iniciação musical. E depois, meu pai ficou sabendo, né, que era professor da USP, que tinha um programa de iniciação musical na ECA, né, chamado LEM. É, e o professor que dava aula era o Pedro Paulo, né, Salles. E aí eu entrei com de 8 para 9 anos. E lá também, né, eu tive aulas de flauta doce, né, de coral, canto coral, aulas de teoria. E aí lá, né, eu estudei dos 9 até os 18 anos, né? E aí com 18 anos, né, é, envolve toda aquela questão, né, de né, que curso que eu vou fazer, é música mesmo, né? E eu comecei, né, depois da flauta doce, eu tive aula de flauta transversal, né? Eu comecei com 15 anos e lá no LEM mesmo, né? E e aí eu fiquei, será que é flauta doce? Será que é flauta transversal? Né, que tive um pouco de aula de canto erudito, mas eu não tinha uma voz pronta, né, para prestar, né, o vestibular da USP. E aí tinha uma pressão, né, mais uma pressão interna mesmo, né, de, será que eu, né, sou capaz mesmo, né, de entrar na USP, eu não me sinto preparada, né?
E sempre, né, gostei bastante, né, de biologia, assim, eu na escola, né, eu me dava super bem. E aí eu acabei escolhendo, né, a fazer, né, o curso de ciências biológicas, né, e assim, não me arrependo, né, claro, acho que tudo na vida, né, acrescenta, né, e foi bom, né, foi bom, cresci bastante, aprendi muito. Só que chegou um momento, né, que comecei a ficar, né, doente, assim, sem a música, né, como se minha alma, né, tivesse falando, né, mais alto, que foi quando eu entrei, né, no mestrado e um pouco depois, né, da qualificação, né, eu fui sentindo, sempre tinha, né, uma vozinha, né, falando, ai, Marina, vai, volta pra música, e eu ficava, ai, será, né, e aí foi quando eu descobri, né, o Conservatório Beethoven, e, e aí eu entrei, né, conheci a Andressa, e, e aí comecei a fazer aula, né, de canto, então eu ficava, né, entre o canto popular e o canto erudito. Sim. Na verdade, né, a minha formação no Beethoven, né, de canto erudito, e sempre ficava, né, canto erudito, né, popular. Só que eu acho que não tem assim, né, não tem Uma separação, uma né? separação, exatamente, né? Eu Sim. acho que aprendi muito, né? Muita técnica. Tive aulas também, né, com o Rogério, né? O Rogério Orquizas, com vocês dois, né? E, e foi muito importante, assim, para minha formação, né? Conheci muita gente legal, muita gente bacana, assim, né? Tive um trio, né, de MPB, né, com a Diana e com a Dione, né, e infelizmente acabou, né, mas a gente continua se falando, né, agora a gente está fazendo projetos em paralelo, né, mas eu como, né, carreira solo, assim, né, como carreira solo. Bacana, Marina. Então, um Bacana. pouquinho Foi da sua trajetória que foi uma trajetória que começou, né, por um lado diferente, né? Você começou com uma profissão, mas sentiu ali, né, o chamado da alma mesmo que te trouxe para esse caminho, né, Marina? Que é exatamente. uma coisa super importante, assim, como você disse, né? É como se o nosso corpo ele padecesse quando a gente não dá atenção para aquilo que ele quer, né? Para aquilo que o nosso coração quer. Então isso é bem importante. E pegando por esse assunto, né? Por esse caminho, eu quero que você me fale um pouquinho aqui da questão da meditação, né? Porque a meditação foi algo assim primordial que aconteceu para você, pelo que, né, pelo que sempre nós Muito. conversamos aqui. E eu queria saber quando que você implementou a meditação na sua vida, sabe assim, o que te fez virar essa chave assim, falar, meu Deus, eu preciso meditar, o que que ela trouxe para você? Queria que você contasse um pouquinho, aí eu vou contar um pouquinho também da minha experiência com isso. Claro, claro. Bom, assim como na música, né, eu sempre tive muita influência, assim, né, dos meus pais, principalmente do meu pai, né, que desde criança, assim, ele colocava música, né, eu gostava, e meu pai sempre foi de fazer yoga, né, e meditação, né, a minha mãe também começou a fazer, só que até antes, né, de entrar, né, no conservatório, na verdade foi.
em 2018, né? Que foi o ano que eu estava no segundo ano do conservatório. E foi quando eu me mudei, né? E comecei a morar sozinha. Hum, E aí esse foi o divisor de águas, assim, porque eu tinha essa resistência, né, né, tá, mas cheguei a fazer algumas aulas de yoga, assim, mais nova, só que para mim aquilo era uma coisa física, né, e só depois que eu fui entender, né, que também tem uma coisa espiritual, né, uma conexão espiritual, assim, com a nossa alma, né? Com o corpo, né? E realmente você demanda um autoconhecimento, assim, no sentido de você, né, se volta para dentro mesmo, né? Então, realmente, assim, você precisa querer, né? Porque a meditação não deixa de ser também, né, um tratamento, né? Uma terapia, né? E foi exatamente assim quando eu comecei a morar sozinha que eu percebi, não, eu preciso saber conviver, né, comigo, assim, né, sim. e acho que isso foi o divisor de águas mesmo, assim, de quando eu comecei a morar sozinha e eu percebi que eu era extremamente ansiosa, assim, eu, né, precisava respirar, né? Porque para poder cantar, né, a gente precisa saber respirar, né? Sim. E se a gente não tem esse controle, né, da ansiedade, né, respirar, né, inspirar, expirar, eu acho que a gente não consegue cantar, né? Não consegue enfrentar o palco, né? Eu acho que, nossa, é o primordial, assim. Né? Quando a gente nasce, né? A gente respira, né? De uma forma natural, né? E parece que a gente vai perdendo um pouco, né? A consciência, né? Da respiração, principalmente usando o diafragma, né? Sim. E, e aí é isso, né? Quando a gente medita, né, a gente entra, né, em contato com isso. Quando a gente vai cantar, né, a gente precisa usar o diafragma, né, ter essa consciência corporal, né? Eu acho que é o mais importante, assim. Sim, totalmente. Assim, você trouxe uma questão super importante, né? Que é, na verdade, para qualquer setor da vida, né? A meditação ela traz esse encontro com você mesmo, né? Em primeiro plano. E a meditação na minha vida começou exatamente da mesma forma que com você, assim, em situações diferentes, né? Porque eu tive uma crise ali, aí eu comecei a morar sozinha, né? Eu era casada, me separei, aí fui morar sozinha e comecei a me perceber melhor, assim, né? As minhas ansiedades. Quem é a Andressa, né? Agora nesse momento sozinha? O que que a Andressa gosta? Quais são os conflitos internos, né? Então veio aí a questão da meditação, do autoconhecimento, né? Que realmente para mim também foi um divisor de águas para começar a perceber ali, né? Essa coisa do ser interno, né? Porque a gente tem muitas tendências a olhar para o externo, né? A Uhum, gente, o tempo todo a gente é envolvido, né? Pelas situações, pelas coisas, né? Pelos acontecimentos externos. E a gente esquece de olhar para o interno, né? E a meditação, ela aproxima a gente mesmo, né? Desse ser que a gente é de verdade, né? Que a gente é na com realidade. certeza. Exatamente. E traz muitos benefícios mesmo, né? Traz essa coisa do centramento, né? Porque a gente às vezes se dispersa, a parte sentimental, né? Ela sofre flutuações constantes, né? Então a meditação, ela É, realmente traz esse centro, né? Ela exatamente. traz você para dentro de você mesmo ali, para você parar de ouvir aquelas vozes da mente, né, o tempo inteiro ali,
Porque a gente vive uma batalha, né, com essas vozes Constante. aí, essas vozes dentro da gente. É como se fosse um exército ali, né? Então, Sim, a meditação, ela traz esse centramento, né? Esse autocentramento, né? E, exatamente. e além disso, a gente estava falando algumas outras questões, né? Porque isso no dia a dia e especificamente no canto, na arte, o que você começou a perceber assim, né? Porque eu achei muito interessante as coisas que você trouxe, né? Que também condizem com várias coisas que eu sinto, né? O que começou a acontecer ali Uhum. quando você começou a meditar? Né? Como que foi esse seu processo assim na arte no geral, quando você começou nessa disciplina de meditação, assim, vamos dizer? Nossa, acho que primeiro de tudo a criatividade, assim, né? Claro, né? Essa criatividade também né, fui desenvolvendo ao longo da vida, assim, mas acho que ela foi aflorando, né? E é muito interessante porque né, eu acho que acredito que, né, como a gente já tinha conversado antes, né, não existe uma regra, né, para meditar, né? Então, por exemplo, eu gosto de escutar música, né, barulho, né, de cachoeira, né, do mar. E o lugar assim que eu me sinto mais confortável, né, é a sala, né? Então eu coloco um tapetinho, né, de yoga, faço um alongamento antes, né? Conheço algumas posições de yoga, mas eu vou pedindo muito, né? Vou fazendo o alongamento conforme, né, o corpo vai falando, né? E eu vou escutando, né? Faz essa posição, né? Alonga desse jeito. Então, eu deixo o corpo, né? Me conduzir, assim. E, e eu tenho uma conexão muito forte, assim, com o mar, né? É muito interessante, assim. É como se ao mesmo tempo eu tivesse muito medo dele, mas eu tenho uma admiração muito grande, né? E eu me imagino, né, na praia, e aí, quando eu tô, me imagino meditando, né, na praia, e eu, ao mesmo tempo, eu fico com medo, né? Sempre vem essa imagem, assim, quando eu começo a meditar, né? Fico com medo da onda se aproximar, mas ao mesmo tempo eu tenho uma vontade muito grande de mergulhar, né? Sim, E aí, quando, né, eu começo a prestar bastante atenção, né, na respiração, chega um momento que eu paro de sentir medo, né, dessa onda, né, da aproximação da onda, e eu sinto vontade de nadar, né? E é uma libertação muito grande, né? Porque nesse momento você para, né, de viver para agradar os outros, né? Porque para mim isso representa isso, né? Esse medo, né, olha de só. entrar e mergulhar é isso, né? O medo de viver, né, a nossa própria vida, né? Então, muito aquela coisa assim, né, de ai, né, eu preciso agradar, né? E a gente acaba realmente colocando uma máscara, né? E quando a gente tira essa máscara, né, a gente mergulha e vive a nossa própria vida, né? A gente tem essa libertação, né? Então, muitas vezes, assim, eu me pego mergulhando, né? Nadando né, no mar e vendo, né, os bichos. Ou eu também me imagino assim flutuando, né, com um tapete, né? Eu me imagino flutuando assim em cima do mar, né? Ou também me imagino numa montanha, né, observando, né, as coisas. E esse processo, né, da meditação, né, contribuiu muito para compor, né? E Bacana. ter ajudado muito, né? Porque você vai entrando em contato, né, com tudo. Eu não sei se você também está tendo, mas assim, vários insights, né? Até principalmente com relação à infância, né? E Totalmente. porque no momento, né, que a gente fica isolado, né, e se volta para dentro, né, a gente começa a ter esses insights, né?
E nossa, é como se realmente a minha alma, né, gritasse assim, né, não, você nasceu para isso, né? Você nasceu para expressar, né, a sua música, né, expressar o seu sentimento, né, a sua vida, né? Então realmente foi muito importante, né? Porque e de certa forma, né, como tudo na vida, né, tem um lado bom e ruim, eu acredito que né, esse isolamento está contribuindo bastante assim para isso, né, para esse autoconhecimento, né, porque às vezes a gente acha que se conhece bastante, mas não, né, eu Hum, acho hum. que cada dia mais a gente conhece mais um pouquinho, né, se conhece mais um Nossa, pouquinho. muito incrível, assim, esses relatos que você trouxe, né? Porque realmente a questão de você meditar, você entra em contato, né, com o seu ser mesmo, de uma forma bem profunda, e você começa a ter realmente insights, assim. Se você persiste, né? Se você faz uma vez, duas vezes, três, desiste, você não consegue adentrar muito no seu campo, né? Seu campo mental, Exatamente. enfim, na É. espiritualidade ali, enfim, né? Como cada um tem as suas crenças e, né, acredita de uma forma, mas também para mim a experiência do meditar ela é algo, né, que é psicológico e é espiritual ao mesmo tempo, né? E ela Exatamente. me trouxe muitos insights, assim, uma coisa de escrever textos, muitos poemas, poesia, enfim, começaram a brotar histórias, assim, uma criatividade que eu não imaginava que eu tinha para texto, para compor, assim, sabe? Compor textos e compor música, né? Que era uma coisa que eu jamais me permitia fazer, porque eu sou uma pessoa muito autocrítica, né? Uma coisa que eu estou trabalhando Te dentro de entendo. mim, que é uma coisa Te infinita, entendo. né? Na verdade. E é muito É, legal essa coisa do que você disse do contato com a criança, né? Porque a criança, ela é a representação da criatividade, ao mesmo tempo que é. ela é a parte, assim, tem o que a gente chama da criança ferida, né? Que é Exatamente. aquela parte nossa ali que enxergou o mundo de uma forma, né? Quando a gente era criança, a gente enxergava de uma forma, então a criança ela traz muitas questões para a nossa vida, né? Ela representa ali vários bloqueios, vários traumas. Então, se a gente começa a entrar Uhum. na história dessa criança, a gente descobre muito sobre a gente. E o Exatamente. quanto a gente negligencia também essa criança, porque a gente, na verdade, a gente precisa olhar para essa criança com uma forma de acolhimento também, né? Essa criança, ela Exatamente. precisa ser vista, né? Então, essa coisa de entrar na história da criança é muito rica, muito rica. E aí começa a acontecer, né? Quando você começa a entrar no campo da criança ali, essa criatividade ela vem para fora, que é a expressão da criança que Uhum. foi negligenciada, que não foi vista, né? Que de certa forma foi podada, né? Então é incrível como olhar para essa criança, para tudo, para toda a história dela, sabe? Ela faz aflorar diversas questões, assim, né? O campo Exatamente. mas esse campo da criatividade, o campo da alegria, sabe? Daquela coisa assim que aí entra na criança feliz ali, que é o oposto da criança ferida, né? Mas para Exatamente. mas para isso acontecer, a gente tem que olhar para essa criança, né? A gente tem que acolher toda a história dela, né? Que geralmente Uhum. é uma história que ela se sente rejeitada, mesmo que isso não tenha sido real, mas, Sim, né? sim, Mas isso é é o sentimento que a criança sente ali, né? Então sim. é muito interessante essa questão, né, de como resolver essas coisas que são pendências, né? Que a gente vai colocando como se Uhum. fosse numa caixa, uma caixinha de Pandora ali, né? E aí vai deixando, de repente abre aquela caixa de Pandora ali, e aí você começa, Exatamente. né? Todas essas questões acabam aflorando ali.
Então, Sim, sim, a meditação, ela traz para esse lugar da consciência, né? De você trazer tudo exatamente. isso que está lá dentro, né? Trazer para fora, né? Enfim, conforme você vai resolvendo essas questões que estão muito lá atrás, né? Que são questões ancestrais, que são questões do passado, da infância. Então, isso vai reverberando de uma forma no futuro, né? Vai trazendo coisas assim que a Exatamente. gente não imaginava. Sim, eu acho, acredito também que a gente vai perdoando, né, essa criança, né, a criança ferida. E conforme a gente vai entrando em contato, né, com essas feridas, né, a gente vai exatamente isso, né, vai cicatrizando, né, de certa forma, né. Então, eu lembro exatamente, né, quando você me falou do Ponopono, né, aquilo me marcou muito, assim, né, que foi bem no comecinho, assim, que eu comecei a morar sozinha. E nossa, quanta carta eu escrevi, né? E também a meditação, né, do Pono Pono, acho que foi extremamente importante, assim, quanto mais a gente coloca para fora mesmo isso, né, de escrever as cartas, né, para cada pessoa, né, que de certa forma, né, acho que contribuiu, né, para magoar, né, ou para criar uma ferida, né, eu acho que, nossa, isso ajuda realmente a limpar, né? A limpar, né? E a gente começa, viver, né? Viver no presente, né? Viver e realmente para, né? De viver a vida, né? De acordo com nossos traumas, né? Com o nosso passado. Então, realmente, a meditação ajuda muito nesse sentido, né? Nossa, bastante, bastante, assim, é isso mesmo que você disse, é limpar esse campo, né, do passado para a gente viver o presente. E, aliás, a meditação, ela faz isso, né, ela faz a gente viver o momento do agora, né, porque, na verdade, Viver o é, presente. a gente não vive, né, assim, por que que a nossa mente, ela tem essas contradições todas, né? Porque simplesmente a gente não consegue viver o momento do agora. A gente vive no passado, né? Com as lembranças daquilo que já aconteceu, né? E com a ansiedade do Exatamente. futuro, né? O que, que vai Sim, acontecer no dia de amanhã, né? E no fim das exatamente. contas, o que a gente tem é o hoje, né? A gente nem sabe se o amanhã vai chegar, né? A gente não tem Uhum. certeza de nada, né? Então, realmente, a meditação, ela traz a gente para esse momento do presente, né? É, uma, Exatamente. por curiosidade, assim, uma técnica que eu costumo utilizar, assim, porque, assim, os pensamentos, eles não param de acontecer o tempo todo, né? A nossa mente, ela Uhum. funciona integralmente, assim, ela não tem, né? Ah, vamos parar a mente, né? Não Não, não existe tem, isso. não existe. Isso é uma coisa É. que simplesmente não acontece. Mas o que que a gente faz na hora da meditação, né? A gente deixa o pensamento vir, né? E deixa o pensamento passar sem você bater um papo com ele, sem você criar um novo diálogo com ele, né? Você só observa o pensamento, como se esse pensamento fosse uma nuvem ali, né? Você, o pensamento vem, você não briga com ele. Simplesmente você observa aquele pensamento. Aí ele vem e ele passa. Aí de repente vem outro pensamento, ele vem e ele passa, né? Então é como se fosse o céu, né? O céu, ele é sempre azul, ele é sempre aquele mesmo céu, mas ele pode estar cheio de nuvens, né? Aí o céu, uma hora tá sol, né? A noite chega, né? E aí ele, né, vai, a gente percebe, né, essas modificações, mas o céu, ele sempre tá do mesmo jeito, né? É o nosso ponto de vista que muda em relação a ele. Então é isso, é você Uhum. observar esses pensamentos, né, que vêm, que vão. Isso é muito importante, Exato. né? Você Sim, não sim.
não É, criar ali uma briga, né? Não ter essa rigidez ali, né? De ficar tentando modificar ou de não pensar nada, porque isso acaba atraindo mais pensamentos, né? No final das contas. exatamente. Exatamente. Quando você deixa fluir, né? É, tinha sempre, eu sempre pensava nessa coisa de, eu tenho que pensar, né, uma tela branca, né? E não tem como mesmo, não tem como você controlar realmente, né? Então, acho que a dica mesmo também, né, é isso, você deixar fluir e prestar muita atenção na respiração, né? E também a música também ajuda bastante, né? Existem várias técnicas, né? Muitas. Tem várias Muitas meditações técnicas. guiadas, inclusive, né? Para vários tipos de Exatamente. coisa. Então depende daquilo que Instrumento, você quer. Com instrumento. instrumentos, com, enfim, som da natureza. Então, realmente dá para escolher ali o que você quer, né? Ou simplesmente pode ser no silêncio também. No silêncio é interessante Exatamente. porque traz uma outra coisa ali. Você não tem nada para você ficar escutando. Então, o que, que vai aparecer naquele silêncio ali? Você pode até, na verdade, fazer anotações ali do que apareceu, né, na hora que você estava meditando. Quais conflitos começaram a Bem, aparecer na sua mente, né? exatamente. Então isso E é interessante. Pode falar, outra coisa, Marina. desculpa, Imagina. a meditação ela não pode ser uma dor, né? Eu acho que também com relação à posição, né? Ah, Você não necessariamente precisa ficar, né, sentado na posição de índio, né? E você pode meditar deitado, né? É uma posição confortável, ou até, né, se essa posição, né, não tiver mais confortável, você pode mudar, né, de posição. Porque não pode ser uma tortura, né? Tanto antes da meditação, né, de fazer o alongamento, né, de fazer yoga, também não pode ser uma tortura, né? Tem que ser um momento seu, né? Um momento de tranquilidade, né? De se respeitar, respeitar o seu limite, né? O seu corpo, né? Então, cada dia né? Conforme você vai se alongando, né? Você vai conseguindo, né? Ter mais flexibilidade. E aí não fica tão desconfortável, né? Ficar em uma posição. E outra coisa também é com relação ao tempo, né? Eu acho que não tem sim. uma regra, né? Você não precisa ficar meditando 1 hora, né? 2 horas Isso. seguidas. Eu acho que o mais importante, né, nem que seja 2 minutinhos, né? Se você, ou 5 minutinhos, já, nossa, já é um ganho, né? Já é um ganho, já. E aí, conforme, né, vai passando o tempo, às vezes você vai conseguindo aumentar esse tempo, né, da meditação. Nossa, total. Você tocou num assunto bem importante, assim, né? Porque algumas pessoas podem achar que não são capazes de fazer a meditação simplesmente porque não conseguem se adequar numa posição. A meditação ela pode ser feita sentada numa cadeira, né? Se a pessoa não tem condição física, Sim, né? sim. Simplesmente colocando a mão sobre as pernas, né? Pode fazer um mudra ou não, que o mudra é uma posição que a gente faz, né? Com o polegar aqui, né? Com o indicador, por exemplo, você pode fazer um mudra, né? Com as duas mãos. Isso se for durante o dia, durante a noite você inverte a posição, ou simplesmente a mão relaxada sobre as pernas, né? Para pessoas que não têm condições, por exemplo, de meditar na posição do índio que você disse, né? Com a perna cruzada. Com a perna E o cruzada, é isso. importante é você tentar manter uma posição para que você não se movimente tanto, né? E aí, realmente, a questão da resistência vem com o tempo, né? Conforme você vai fazendo, você vai conseguindo se manter mais tempo na mesma posição, vai conseguindo não conversar também ali com seus pensamentos. Mas o importante é você fazer um pouquinho por dia mesmo, né?
Isso que você disse, Uhum, de fazer 2 minutos ali antes de uma atividade, né? Se você tiver com aquela uhum, ansiedade, você fazer, né, um pouquinho ali, 5 minutos, 2 minutos que você se concentra, você consegue voltar para si mesmo, né? Consegue tirar aquela tensão, aquela agitação da mente, né? E exatamente. É. em relação ao canto, né, que é uma coisa muito importante, é bem legal até se você consegue fazer ali, né, tanto para o canto quanto para os instrumentistas aí, né, porque a música ela requer mesmo essa coisa do centramento, né, ali de você realmente estar presente, focado. Então é muito interessante antes, talvez, de você fazer ali a sua aula de canto, as suas técnicas de canto, fazer Sim. um pouquinho da meditação, fazer um pouco da respiração, né? Mas bem ali presente naquilo que você está fazendo, é bem importante mesmo, Exatamente, é. né? Bem interessante aí, porque eu tô falando isso porque você me contou também que você anda fazendo isso, né? Sim, sim. É, até hoje, por exemplo, né, eu senti a necessidade de fazer de manhã cedo, né, e agora de tarde. Uhum. E também tem isso, assim, conforme o corpo pede, assim, né? Às vezes vocês, né, às vezes só de manhã, né, ou também à noite, né? Então eu acho que, ou também, né, de manhã à noite, Sim, conforme a necessidade mesmo, né? Eu, sim, como sempre, fui muito ansiosa, né? Então realmente tem dia que, até com relação ao controle, né, principalmente na TPM, né? As mulheres vão entender isso, né? Porque tem muitas mulheres, né, que ficam com o humor um pouco mais irritáveis, né? Um pouco mais dificuldade de controlar a raiva, né? Então tem algumas posições até mesmo antes de fazer a meditação, né, que ajudam, né, até não ter cólica, né, não ter cólica forte, né, e, e com certeza, né, a meditação ela ajuda, né, no controle principalmente da irritação, né, da raiva, né, então é bem interessante, assim, eu vi, né, uma Marina antes, né, de fazer a meditação e depois, né, que começou, então nossa, foi... maravilhoso. Nossa, maravilhoso é E isso que você trouxe, porque a cólica, ela pode vir também de um estado emocional ali, né? muito, Ela nossa, não é muito, só muito. do corpo físico, ela é do estado emocional da pessoa, né? Porque pode prestar atenção, quando você passa por um estresse ali, né? O que que Nossa, acontece com o seu corpo naquele mês, né? Então, nossa exatamente. meditação nesse ponto também é super interessante de trabalhar, né? Com certeza, ajuda muito mesmo. Muito legal você ter trazido esse ponto. E uma questão que eu não quero deixar de perguntar para você, que eu coloquei aqui, Claro. é, o que que você considera que no seu propósito, né, enquanto cantora, o que você está querendo levar para sua carreira, o que que a meditação te ajudou, assim? O que que você começou a perceber? Ah, com certeza. Como eu tinha falado antes, na criatividade, né? A compor, mas eu acho que é claro que né, muitas vezes a gente tem essa coisa de eu vou esperar a inspiração, né? Vir um insight. É claro que contribui muito, acho que isso aflora bastante, né, com relação à criatividade e à composição, né? E isso fica cada vez mais frequente, né? Esses insights, essas ideias, né? E até momentos assim, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. Um dia, né, que eu estava um pouco mais sensível, né? E aí até tive né, uma discussão, né, com a minha mãe.
E aí eu, né, eu percebi que eu estava um pouco mais irritada. Eu falei, não, vou meditar, né, para até poder fazer, né, esse movimento, né, de que é dela, o que é meu, né. Olha que E aí eu, maravilha. aí eu meditei e aí foi um momento assim que eu vi, né, uma fênix, né, surgindo de uma assim, do pó, assim, né? E aí eu falei, e aí de repente veio a imagem do mar, né? E aí eu veio assim uma melodia, né? E eu, nossa, né? Aí eu meditei mais um pouco e aí eu comecei, né? Veio é, uma frase que até então, né, não tinha associado, assim, né? Porque foi uma coisa muito intuitiva, assim, né? E aí veio Uhum. a frase, né? Se do pó eu vim, pro pó voltarei. Se do pó eu vim, pro pó voltarei. Eu quero crer, quero ser amada. Eu quero crer, quero ser amada. Quero ser jogada, jogada lá pro mar, jogada para os peixes, amada por Iemanjá, amada pela deusa do mar. Se do pó eu vim, pro pó voltarei. Se do pó eu vim, pro pó voltarei. Eu quero crer, quero ser amada. Eu quero crer, quero ser amada. Quero ser jogada, jogada lá pro mar, jogada para os peixes, amada por Iemanjá, amada pela deusa do mar. Serei, 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 sereia, serei, serei, sereia eu. Serei, 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 sereia, serei, serei, sereia eu. Serei, 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 sereia, serei, serei, sereia eu. Serei, 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 sereia, serei, sereia, sereia eu. É só um pedacinho. Que Mas foi linda! isso. Nossa, E aí, linda! Olha que obrigada, inspiração que surgiu, né? Que Foi, maravilha! foi. Nossa, Foi bem maravilha! interessante. Nossa, realmente a meditação ela traz muitos insights, assim, é incrível. Muito. Essa história que você fez, que você contou agora, me remeteu até, na verdade, de como surgiu uma das minhas composições, assim. Mas Que legal. foi engraçado porque o que aconteceu comigo foi uma conversa com um senhor, assim, né? Olha. Através de uma conversa, assim, ele me falando sobre os galhos das árvores, o vento batendo nos galhos das árvores. E aí, depois, numa noite, assim, eu começou a vir a inspiração mesmo sobre essa conversa do vento, né? Que aí o vento tem a ver com a Uhum. Yansan, aí começou a vir uma canção da Yansan aí desse jeito, né? Que Mas legal. e realmente foi através da meditação que essas coisas começaram a surgir, assim, os sonhos, né? Prestar atenção nos sonhos. Os sonhos realmente Uhum. trazem muitas mensagens e quando a gente medita, eles vêm com muito mais frequência, né? A, inspira... Exatamente. a inspiração e mensagens, né, muito profundas vêm através dos sonhos, assim, né? Mas Uhum. Com certeza, com certeza. Às vezes até antes de dormir, né? até Às vezes, antes. até antes de dormir. E já aconteceu isso também, assim, de nossa, quase pegando um sono, aí de repente vem uma melodia, aí eu, não, né? Que assim, né? Se você não grava e não escreve antes, aí de repente ela some, né? Engraçado isso. E aí eu falei, não, vou escrever, né? E foi muito isso, assim, também, Andressa, acho que eu, eu cheguei, né, claro, né, eu não descarto também trabalhar, né, com a música erudita, né, como eu disse, eu acho que, né, não tem uma divisão, né, Sim, não, é verdade. e tudo começou, né, com a música erudita também, né, e é uma junção de
de tudo. E assim, eu cheguei a prestar, né, o concurso, né, para cantar num coro profissional, né? Infelizmente não passei. E aí eu fiquei um tempo, né, no luto, assim, né, de, né, queria ter entrado, tudo. Mas aí, até então eu também, né, cantar em coro também foi extremamente importante, assim, até para desenvolver isso, né, também a criatividade, né, acho que junta tudo, tudo é um conjunto. Sim, é importante E mesmo. sim, sim. E aí foi um momento, né, que né, sempre tinha essa coisa, né, da voz falando, né, de, não, né, começa a gravar vídeos, aí eu ficava, né, de, ai, não, não, mas e aí, será que eu, né, será que as pessoas vão gostar, né, sempre dessa coisa de, ai, né, do olhar, depender do olhar do outro, né, e aí Nossa, veio, né, a primeira ideia foi quando foi a partir do amor mesmo, né? Que minha mãe contou, né, que minha sobrinha não estava muito bem, e aí resolvi gravar um vídeo para ela. E aí foi nesse momento, né, que eu pensei assim, claro, né, eu né, tenho vontade de cantar em coro, tudo, mas não tem como, né, principalmente por conta né, desse momento, né, da pandemia. E aí eu né, pensei, né, por que que eu... E foi um momento, né, depois que eu comecei a meditar maior frequência, né, que a alma começou a gritar e falar, não, né, claro, os covers são super importantes também, né, mas a alma começou a falar assim, não, cria, né, coloca a sua música, né, para fora, né, a sua história, né? E é uma forma, né? Acho que principalmente por isso que estão tendo várias lives, né? Os cantores, eu acredito muito que a música cura também, né? totalmente. Cura a alma, né? E não é à toa, né, de quando a gente tava quando a gente era bebê, né, nossa mãe ia colocar, né, a gente para dormir, né, vocês cantavam uma musiquinha, né, colocava né, uma caixinha de música, né, pra gente ouvir, né, e né, balançando a gente, então acho que é, a música agora está sendo, né, primordial, assim. Acho que a Ah, arte, né, eu acho que no geral, né, com certeza. Mas eu acredito muito que a música tá acolhendo, né, muitas pessoas, assim, né? E é o que ajuda ela a gente não pirar, né? A música, é um principalmente nesse alimento da momento. alma, né? A música. É Exatamente. um dos alimentos da alma, assim, junto com a meditação, né? Terapia, autoconhecimento, realmente são alimentos da alma, né? Então, Exatamente. nesse momento está sendo bem primordial mesmo, a arte no geral, né? A música, os filmes, né? Enfim, toda forma de arte, assim, a dança, a pintura, tudo que você faz para poder expressar aquilo que está dentro, né? Isso é bem importante. Exatamente. Marina, como falta pouco tempo para a gente terminar, Nossa, já? falta só 10 minutinhos para a gente terminar. Eu Sim. queria pegar, teve uma pessoa. Gente, olha, primeiro eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês que entraram. Tem bastante gente aqui acompanhando. Dione, a Carmen Lanner, Ana Regina Lanner também. Tem um monte de gente aqui. O Bira. Várias pessoas que eu não vou conseguir ver o nome de todo mundo agora. Mas teve uma pergunta legal aqui sobre a posição daquele lance lá da cólica. Teve uma pessoa que perguntou qual seria essa posição. Ai, que legal, que legal. É a posição, né, do. É, como posso explicar? Literalmente, né, você fica com. Como se fosse uma rã, né? Uhum. Com as pernas abertas, né?
semi-abertas, né? E, mais ou menos vou mostrar assim, né? Desse jeito. Como se fossem dois triângulos, assim, né? Então, e com a cabeça, né? Pode ficar ou com a cabeça para cima ou com a testa, né, encostada nas mãos. E você pode ficar, né, um tempão, né, inspirando e expirando, né, respirando nessa posição, né, e ajuda bastante a, né, né, com relação ao fluxo, né. Nossa, maravilha, porque isso realmente pode ser salvador, né? Para as mulheres, Aham, assim. É realmente exatamente. salvador. E antes da gente terminar, eu quero que pelo menos a gente faça. Você faz uma música e eu faço outra. Você tinha, Claro, claro. você tinha trazido uma composição sua, né? Que é Sim, para. Você vai fazer a composição para sua vozinha? Você quer contar um pouco aqui pra isso. gente? Claro, claro. Acho que o mais importante disso tudo, né, foi né, a autoconfiança, né, e correr atrás do meu sonho, né. E eu pensei muito assim na mãe da minha mãe, né, que ela tinha um sonho de ser bailarina. E ela acabou, né, abdicando, né, desse sonho por conta, né, que ela teve 10 filhos, né, infelizmente, né, veio a falecer. E, e aí eu fiquei com isso na cabeça, né, eu sempre, eu, né, quando era adolescente, eu escrevia muito poema, né, e aí eu tava lendo esses dias, né, um dos meus poemas e veio essa inspiração. Então eu, né, procurei na internet, né, uma melodia de caixinha de música e aí eu fiz a letra, né, e aí surgiu, né, se chama Estrela. Que Eu vou fazer a bacana! capela, tá bom? Sim, mostra um pedacinho dela pra gente, Marina. Claro. Estrela minha, minha avó tão linda. Estrela minha estrela do céu, minha bailarina, um anjo do céu, uma avó tão linda que tem cheiro de mel. Estela, uma bambina. Uma mãe tão querida, uma estrela que brilha, uma bailarina. Estrela minha, uma avó, uma bambina. Estrela minha, uma estrela que brilha. Seja seu lugar no céu ou na cadeira, segurando uma menina, uma neta, uma bisneta ou filha. Ela é uma bailarina que teve 10 filhos e deles 3 meninas e uma delas minha mãezinha. Estrela minha, uma mãe tão fina. Estrela minha de grande coração. Lembro de você amassando pão, fazendo formas de estrelas, ainda como as lá do céu. Estela, estrela minha avó tão linda, minha estrela do céu, que tem cheiro de mel. Estrela minha avó tão linda. Estrela minha, minha estrela do céu.
E aí, continua. Ó, sua avó tá escutando isso, hein? Estão Ah, falando que aqui. fofo! Ela tá escutando. Acho que ela deve ter se emocionado bastante com a sua Ela é muito homenagem. amiga. Ela é muito Que fofinha. graça, que graça, Marina, muito legal. Então, esse é o poder da meditação, né, gente? Trazer essa Sim, expressão para fora, né? Muito legal, porque exatamente. une a questão da técnica, que por si só, às vezes não funciona, né? Ela tem que ter esse aliado aí da inspiração, né? Do autocentramento, e a meditação traz para esse lugar, né? Exatamente. E eu acho que dá tempo de fazer, vou cantar aqui um mantra, né? Que Ai, os mantras, eles são, na verdade, eles são para várias coisas, assim, diferentes, né? Eles surgiram lá com os hindus, né, do hinduísmo, mas eles também são praticados, né, assim, pelos budistas e por várias outras expressões aí de autoconhecimento, né, de espiritualidade, e eles servem para trazer várias coisas maravilhosas, assim, tanto o autoconhecimento, a cura, né, na verdade, eles são composições, assim, muito antigas, né, e são escritos em sânscrito, né. Então eu vou cantar uma aqui, que é o Prabhuap Diagô, que ela significa é, que a gente que a gente deixe se reconheça o Deus em mim, que eu reconheça o Deus em você e o Deus em todos, né? Assim, que a gente possa parar com o jogo do sofrimento e iluminar o jogo do amor, né? Então esse mantra significa isso. Vou tocar aqui para vocês antes, que eu não sei em quanto tempo que a gente tem, mas tem pouco tempo. Então isso aqui Parabuape Jago, Parabuape Jago, Parabuape Jago, Ape Jago, Meresar Jago, Paramatma Jago, Meresar Jago. Sarvatra Jago, Sukanta Kake, Prakash Karo, Sukanta Kake, Prakash Karo, Sukanta Kake, Prakash Karo. Sukanta Kake Prakashkaro Prabhuape Jago. Então aqui tá faltando ah, que 13 lindo. segundos, gente. Olha, muito obrigada, Marina. Ah, Foi maravilhoso conversar ah, com eu você. agradeço o convite. Brigadão, muito Gratidão. obrigada.